Bom dia a todos. Eu fui encarregado de trazer uma mensagem inicial hoje e eu gostaria de falar sobre o relacionamento, nosso relacionamento com o próximo. Talvez pudesse ser esse o título da mensagem, relacionamento com o próximo. Eu comecei, quando eu fui para a Inglaterra a segunda vez para fazer o doutorado, a gente estava tendo muita dificuldade, principalmente a minha ex-mulher, de adaptação, né? À cidade, ela não falava a língua, era um pouco estranho. Birmingham não é uma cidade que representa exatamente a Inglaterra tradicional, tem muita imigração e tudo mais, né? E quando eu estava procurando lugar para alugar, eu tinha uma igreja católica no bairro onde eu morava e eu fui lá conversar com um padre, era um padre vietnamita, sobre como era a região, se era bom de morar, não era, se era perigoso, não era. E daí ele me tranquilizou, falou que bem dali, a gente se mudou e um dia a gente foi à missa, sabe? E eu me lembro sempre da mensagem que o padre começou a contar. Ele contou assim, que uma vez ele foi ao Vietnã para visitar a família dele, para visitar o irmão dele, né? E ele tinha parentes no norte do Vietnã. E o irmão dele, então, alugou um carro para ele e emprestou o carro para ele poder ir de carro até o norte do Vietnã. E lá no norte do Vietnã, ele estava numa vila e umas crianças estavam cercando, porque não tinha muito carro ali, admirando o carro, etc e tal. E um dos meninos perguntou para ele do carro, se o carro era dele, e ele falou, aí ele contou, ele falou assim, eu não moro aqui no Vietnã, esse carro aqui foi o meu irmão que alugou e me emprestou para eu poder vir aqui. Aí disse que o menino falou assim, nossa, eu queria, aí o padre interrompeu e falou assim, imediatamente eu sabia o que ele ia dizer, ele ia dizer, eu queria ter um irmão assim. E daí o menino falou assim, eu queria ser um irmão assim. E eu achei muito interessante a história, porque ele pregou em cima disso, né, para o sermão dele. A alegria do menino em ter condições de propiciar um irmão uma coisa como aquela, em vez de poder receber aquilo. E é interessante que a gente pense sobre isso, né? Então, eu selecionei alguns trechos aqui que eu vou ler e comentar, e que diz basicamente sobre essa questão do relacionamento com o próximo, com os irmãos da igreja, com outros, né? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, a possibilidade de estarmos aqui hoje, ser com aqueles que não vieram, que não puderam vir, ser com a pastora que está viajando, Senhor. E use a minha presença aqui para transmitir a palavra que tu queres transmitir, Senhor. Que ela entre as nossas mentes, nossos corações, e passo a compor nossa atitude diante da vida. Eu te louvo e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. O primeiro trecho que eu selecionei é de Provérbios, tá? Provérbios 3, versos de 27 a 35. 3, 27 a 35. Então começa assim, no 27. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Quantas vezes a gente faz isso, né? Em muitas ocasiões. Até às vezes alguém está pedindo uma esmola. Eu lembrei que da esmola. Porque tem dia que você dá uma esmola e você anda no espaço, alguém mais perto, e você fala, puxa, mas está todo mundo pedindo dinheiro hoje, né? E muitas vezes acontece isso. Eu tenho interessante, tem um engraxate lá perto do Banco Central, porque eu engraxo sapato já há uns 4 anos. E ele é um rapaz esforçado, mas estava sempre precisando de mais dinheiro do que ele ganhava ali. Porque ele tinha uma esposa, 2 filhos, ele separou, ele tem outro filho. Então, cada vez que eu ia engraxar, ele contava uma história. Pois estou juntando dinheiro para pagar o aluguel. E lá ia um dinheiro a mais do que eu pagava para engraxar. No fim do ano, veio para a lista de Natal. Agora, precisava fazer um curso. Um dos clientes dele tem uma empresa de segurança, falou, faz o nosso curso lá, que eu arrumo um emprego de vigilante para você. Ele tem segundo grau completo, então fica mais fácil se empregar, né? Aí, não, mas o curso custa R$800, seu Marcos, aí vai lá se ajudar. Então chega uma hora, ele é o engraxate mais caro de Brasília, chega uma hora que ele vem na rua lá e diz, seu Marcos, vamos engraxar hoje, falou, vou. E você começa a não, deixa eu desviar desse cara, porque, né?
Isso a gente faz às vezes, né? Às vezes faz muito isso, e às vezes até você não está com tempo, você não está com recurso, mas muitas vezes a gente adia uma coisa que a gente pode fazer pelo outro. E continua no 29. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Isso é outra coisa que volta e meia a gente se pega fazendo, né? Batendo boca com alguém, e no fim das contas você está ali só batendo boca porque a opinião é diferente da sua, você não quer dar o braço a torcer, e você demora a perceber que aquele bate-boca não vai levar a lugar nenhum. Recentemente aconteceu comigo também. Logo depois das eleições, eu estava debatendo com uma colega minha de trabalho, que foi uma das duas únicas pessoas no departamento que votou na Dilma. E a gente estava debatendo, né, a questão de, enfim, pós-eleitoral. E era interessante, eu brinco muito com ela, porque ela nasceu em São Bernardo do Campo em 1980. Portanto, ela é quase gêmea do PT, né? Então, nada do que você falar para ela vai mudar a opinião dela sobre nada. Mas a gente debateu, até que chega esse ponto. Tem uma outra colega que volta e meia, ela perde um pouco a compostura, quando as pessoas começam a conversar um pouco mais alto, e ela começa a reclamar, vamos trabalhar, vamos deixar a gente trabalhar. E nesse dia ela estava acompanhando a discussão, e falou coisa nesse sentido, ó, pessoal, está mandando a gente trabalhar. Aí aconteceu isso, que fazia muito tempo que não acontecia. Eu me exaltei, eu levantei, fui até ela, falei, fulano, por que você não trabalha? Porque eu estou tentando fazer isso. Pois é, mas você faz isso toda semana. Toda semana você reclama das pessoas, então trabalhe você então. Só que eu levantei meu tom de voz, eu exaltei. E daí eu saí, eu voltei, eu me acalmei, e 5 minutos depois eu fui lá e pedi milhões de desculpas, porque isso não poderia ter acontecido. Eu tinha razão? Eu tinha razão, sim, porque ela faz isso toda semana. Mas isso é uma atitude dela. O fato dela fazer isso não quer dizer que eu tenho que pagar do mesmo jeito. Então a gente aprende mais alguma coisa, né? Aí, o que está dizendo aqui, você não tem que perder seu tempo, né? Numa discussão sem razão. Às vezes você até tem razão, outra pessoa que não tem, de qualquer maneira, uma das partes não tem, né? Isso também é uma maneira de nos guiar no nosso relacionamento. No 31, não tenhas inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos Ele abençoa. Eu estava pensando que podia ilustrar isso daqui, e o que me ocorreu foi exatamente a execução do brasileiro ontem na Indonésia. Né? Ele foi preso por tráfico de drogas, num país que pune com a morte o tráfico de drogas. Ele ficou 11 anos esperando, 12 anos esperando, e mesmo com todos os apelos, ele foi executado. É interessante essa questão, né, do homem violento, né? Os Estados Unidos, alguns estados têm pena de morte, outros não têm. A ideia da pena de morte é coibir a violência. E o que os dados mostram é que os estados que têm pena de morte, a violência aumentou. Porque a pessoa sabe que se for pego vai morrer, logo ele mata quem está perseguindo também. Então toda essa coisa de violência não gera nenhuma coisa positiva. E ninguém disputa o fato de que o brasileiro fez era um crime, mas o que se disputa é que a pena de morte não é uma resposta. É muito estranho porque, por exemplo, nos Estados norte-americanos, uma pessoa é condenada à morte porque matou alguém. Aí você diz, olha, matar é errado, está na Bíblia, não matarás. Matar é errado. Para provar para você que matar é errado, eu vou te matar. Então é uma coisa que não faz o menor sentido. Porém, na morada dos justos, Ele abençoa. E ainda terminando aqui a nossa parte de Provérbios, certamente Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios lhe darão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Quem são esses sábios que lhe darão? É o que a gente tenta ser aqui. Tomar atitudes com sabedoria, tomar atitudes com temperança, perceber que nós estamos sendo honrados no Senhor. Esse tipo de atitude que Ele espera de nós em relação aos outros. Esses são os sábios que herdarão honra. Aqueles que não conseguem enxergar isso, não herdarão isso. É simples assim. É como plantar e colher, que nós vamos ver já em seguida.
O outro trecho está em Mateus 18, 21 a 35. Essa é a questão da gente discutir, a questão de desculpar, né, de perdoar. Então ele começa assim, Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, mesmo 70 vezes 7 é um número assim abstrato. A ideia é que sim, você vai perdoar tantas e quantas vezes forem necessárias. Ele é o seu irmão. Obviamente, cabe a você mostrar que há um caminho de luz, que há uma opção melhor, que há o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Mas você não pode obrigá-lo a aceitar isso. Uma vez eu trouxe uma mensagem aqui que falava do atalaia do Senhor, e a Bíblia dizia isso. Se quando vier o juízo final, alguma pessoa for condenada porque você levou a palavra até ela e ela não aceitou, a culpa não é sua. Mas se alguma pessoa for condenada porque você deveria ter levado a palavra e não levou, a culpa é sua, vai cair sobre você. Então, essa é a questão que envolve também o relacionamento. Você tem que perdoar. E daí aí vem a parábola, né? A questão do perdão tem essa parábola aqui do devedor. Já no versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não faço ideia do que seja isso, mas devia ser dinheiro dessa, né? Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: ser paciente comigo e tudo te pagarei. Ele rogou. Quantas vezes a gente usa essa palavra na Bíblia? Roguemos a Deus. Eu rogo, Senhor, que tu faças isso, ou deixe de fazer aquilo. E foi isso que o servo fez. Ele rogou, ele implorou, ele pediu que o Senhor dele, para quem ele devia, fosse paciente, como a gente pede a Deus que seja paciente conosco. E o Senhor foi, né? O Senhor dele, ele foi. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou a dívida. Aí, olha só, ele foi perdoado, como nós somos perdoados por Deus. E daí o que ele fez? Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que devia 100 denários. Não sei quanto que é isso, mas deve ser muito pouco dinheiro. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: ser paciente comigo e te pagarei. Ou seja, ele fez exatamente a mesma coisa que o Senhor dele tinha feito. Ele implorou e ele pediu que fosse paciente. Então, veja a situação: nós rogamos a Deus, Deus nos perdoou. Aí alguém vem e pede, implora a nós alguma coisa e a gente desconsidera. Foi o que ele fez aqui. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor lhe entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. É aquela história de pagar o bem com o bem, não é? Você tem um relacionamento que você obtém uma bênção. Parece que a coisa mais natural do mundo é que você partilhe essa bênção. E não foi o que fez ele aqui. Ele foi perdoado pelo patrão dele e ele fez exatamente o que ele pediu para o patrão não fazer com ele. Mas isso voltou contra ele. Uma bênção que ele tinha adquirido, ele perdeu essa bênção. E a Bíblia conta muitas vezes isso no Antigo Testamento sobre a questão dos israelitas. Está lendo tudo muito bem. Aí tem uma confusão qualquer e a Bíblia começa assim: e eles fizeram o que não agradava ao Senhor. Aí vem aquela desgraceira toda. Agora, quando entra um rei que faz com que o povo de Israel ande nos caminhos retos, nos caminhos do bem, Deus volta a perdoar e abençoar o povo de Israel. O Antigo Testamento é uma sequência disso. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um
a cada um o seu irmão. E o último trecho que eu selecionei foi de Gálatas, Gálatas 6, o começo de Gálatas 6, de 1 a 10, que fala, né, nós estamos falando de relacionamento entre irmãos e todos, o auxílio mútuo, fala sobre o auxílio mútuo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, essa é aquela história, né, da gente acompanhar um irmão que não está bem, um amigo, um colega, e você poder falar, levar uma palavra, mas não com uma cobrança. Olha, você está fazendo isso errado. Você chega como uma alternativa, como talvez uma pequena luz que é o que está faltando para aquela pessoa enxergar qual é o caminho, ou pelo menos qual é a direção que ela deve se voltar. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumpriria as leis de Cristo. É o que a gente fala aqui na igreja. Fazer as coisas em comunhão, entrar em contato, ligar para uma pessoa que faz tempo que não vem, esse tipo de coisa. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. E aqui a gente lembra, quando fala da palavra fardo, da passagem na Bíblia que diz, quando a gente se entrega a Jesus Cristo, o jugo dele é leve e o fardo é suave. Ou seja, a gente troca um fardo pesado nosso, um fardo que muitas vezes está além da nossa capacidade, por partilhar um fardo de Jesus Cristo, cujo jugo é suave e cujo jugo é leve e o fardo é suave. E daí vem a questão que a gente comentou no começo, de semear e colher. No 6,6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, aquilo também ceifará. A gente já discutiu bastante isso, a pastora, né, volta e meia está falando alguma coisa assim. Às vezes a gente pensa assim, puxa, mas eu estou fazendo, né, tudo certo, eu estou orando, eu estou participando do culto, eu estou tendo participação. E parece que as coisas não melhoram, e ela sempre lembra a gente. Você vinha de um tempo onde você estava plantando uma coisa que não era boa. Você estava plantando espinhos, você estava plantando ervas daninhas. Agora você começou a plantar uma coisa boa, só que não é do dia para a noite. Há um tempo que você planta, a planta começa a crescer, você tem que dar manutenção, você tem que podar, você tem que aguar, você tem que pôr adubo, etc. e tal, até que vai chegar um momento em que ela vai produzir frutos. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito Santo colherá vida eterna. Então parece bem claro isso aí também. O que você semear é o que você vai colher. Não tem como você semear erva daninha e colher tangerina. Não tem como. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Olha, esse versículo é interessante, que é uma das coisas que a gente discute bastante também. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Aqui entra a questão da perseverança. Né? Às vezes é isso aí, mas o troço não vem, a tangerina não vem, a tangerina não vem, chega uma você desiste da tangerina, você não perseverou. Por isso diz, nós vamos colher a tangerina, se você não desistir antes do tempo da tangerina estar pronta para ser colhida. É fundamental a perseverança, porque a gente nem sabe quanto tempo demora. E os tempos são individuais, né? A gente falou no testemunho de Ano Novo aqui. Os tempos são individuais porque quem sabe do tempo de cada um é Deus. Então é importante sim, nós vamos colher, mas o risco, qual é o risco? Desistir antes. Esse é o risco que a gente tem que evitar. Então ele finaliza aqui essa passagem dizendo, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então assim, a gente lembra que pelo fato da gente agora participar de uma igreja evangélica, da gente estar mais próximo de Deus, não quer dizer que a gente tem que abandonar os outros relacionamentos, os amigos que não são evangélicos, ou os colegas de trabalho. Aqui diz, façamos o bem a todos, mais principalmente os da família da fé, porque nós estamos mais próximos.
a gente está mais íntimo pela participação que a gente tem, a gente conhece melhor as pessoas que estão convivendo com mais frequência, e a gente até já identifica algumas necessidades uns dos outros, que num relacionamento de amizade, às vezes de anos, você não sabe. Né? O Rio de Janeiro, por exemplo, que eles têm uma relação assim, de muita informalidade, muita brincadeira, mas as amizades não são muito aprofundadas. Você tem um amigo de praia de anos e anos e anos, que é seu amigo, seu brother, mas você não sabe nem onde o brother mora. Então, é esse tipo de relação que a gente não tem aqui. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem relações fora daqui também. A gente tem que lembrar isso, que nós temos que ter um relacionamento, como a pastora pregou recentemente, com Deus, conosco e com o próximo. Né? E o que é interessante que a gente guarde do que nós estamos vendo aqui agora, é que a gente tem que almejar não ser um irmão, não ter um irmão que ajuda, mas ser um irmão que ajuda. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, a possibilidade de estarmos aqui mais uma vez, ouvindo a Tua Palavra, e que nós possamos meditar na Palavra, Senhor, meditar e perceber o quanto dessa Palavra nós podemos com facilidade incorporar na nossa vida diária. Abençoe, Senhor, aqueles que também não puderam estar aqui, mas que gostariam de ter vindo. Abençoe aqueles que, como nós todos, tem toda uma semana pela frente, uma semana que é normalmente dura, que normalmente necessita de paciência e de compreensão, Senhor. Eu te louvo e agradeço em nome de Jesus.